Oi, minha amada, vamos falar sobre um assunto que, olha, aflige muitas de vocês, que é o ciúme. Eu até coloquei 3 pontos aqui que eu estava rabiscando, enfim, que eu vejo que são coisas essenciais que você precisa saber se você lida com ciúme, tanto no sentido de você sentir ciúme da pessoa no qual você está construindo uma vida junto, como também se a pessoa sente ciúme de você e te sufoca, te prende, e você precisa ter consciência dessas coisas que eu vou te falar aqui, senão você vai viver simplesmente um inferno no teu casamento. Ah, Sabrina, mas eu ainda não tô casada. Bom, se você ainda não tá casado, o que você tá fazendo com a pessoa, né? Se você não tem pelo menos o propósito de casar. Então, tanto namorando como casado, você precisa ter um objetivo, você precisa se perguntar o porquê que o relacionamento tá da forma como está. E eu nem ia gravar esse vídeo hoje, mas eu vi que é algo tão importante que a gente precisa falar sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender, minha amada, é que o amor, ele pressupõe liberdade, sabe? O amor pressupõe liberdade. Antes de eu te falar esses 3 motivos pelo qual você tem ciúme ou você está passando por essas questões, você precisa entender o que o texto bíblico diz em 1 Coríntios 13, que fala que o amor não arde em ciúmes. Ou então outro texto, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você ama de verdade, você vai aprender a lidar com a liberdade da outra pessoa. Liberdade não é libertinagem, tá? Porque muitas vezes, vamos ter um relacionamento aberto entre tantas outras. Não é disso que eu tô falando, tá bom? Eu tô falando da liberdade em você confiar na pessoa e saber de fato que ela tem uma aliança com você e que não importa o que você faça ou deixe de fazer no sentido de sufocar o outro, vai fazer com que ela fique mais próxima ou se afaste de ti. Não é porque você não para de mexer nas redes sociais dela, não é porque você fica controlando ela o tempo inteiro que ela não vai fazer nada, entendeu? Muito pelo contrário, muitas vezes essas atitudes fazem com que a pessoa se afaste, com que a pessoa saia do teu lado e você fica cada vez mais no pé dela e a situação fica cada vez pior. Então, o verdadeiro amor lança fora qualquer tipo de medo e pressupõe liberdade. O verdadeiro amor, ele não arde em ciúmes. Não existe esse negocinho do tipo, mas quem ama cuida, cuida de verdade. Cuidar não é ficar com ciúme o tempo inteiro, controlando outra pessoa, entende? Então, se você tem essa questão, se você age dessa maneira, existem 3 motivos pelo qual você esteja fazendo isso. Primeiro deles, muito provavelmente você ou a pessoa no qual você está, né, tem um passado mal resolvido. Como assim um passado mal resolvido? Talvez você tenha passado por situações de abandono. Talvez você tenha passado por situações onde você passou por dores, pessoas te machucaram, pessoas te feriram. E essa situação toda não foi algo resolvido em você, com você. E aí você olha para a tua vida atual, para o teu marido, e você tem medo. Você tem medo de algo acontecer de novo. Você tem medo da mesma dor que te fez passar por situações assim terríveis lá no passado, você tem medo que isso volte a acontecer hoje. E quando uma pessoa tem essa situação, e muitas vezes a ansiedade também é algo bastante comum, ela se antecipa ao problema. Então, ao invés de ela cuidar muito bem por amor, ela controla e fica na mente dela vendo possibilidades do que poderia dar errado, para que ela se antecipe e não venha passar a dor que ela passou no passado. Só que o que muitas vezes a gente não percebe é que esse se antecipar faz com que constantemente você permaneça sofrendo. Então é um engano. Na verdade, isso não minimiza a dor, somente aumenta ela mais ainda. Então, se você passou por abandono, por dores, por rejeições, abusos, frustrações no teu passado, tá na hora de você lidar com isso, tá na hora de você aprender a olhar para o teu passado, a tratar essas questões e resolver isso de uma vez por todas.
Senão você vai viver um presente e um futuro sendo um espelho, uma cópia do teu passado constantemente. Sempre e sempre e sempre de novo. E aí você vai se perguntar, por que que os meus relacionamentos nunca dão certo? Por que que eu não encontro ninguém? Por que todas as pessoas que eu me envolvo me traem? Por que todas as pessoas... Entende? Porque na verdade a tua lente, o teu óculos está tão fissurado, está tão fechado para aquela forma de ver as coisas que você não consegue mais ver nenhuma outra situação. Você não consegue se sentir atraída por nenhum outro tipo de pessoa. Você molda a tua vida dentro daqueles padrões. E isso é muito sério. Por isso que você precisa entender o teu passado. Por isso que você precisa saber quais são os gatilhos, o que te atormenta, quais são os teus medos, o que pode vir a acontecer que vai te trazer lembranças que te machucaram e que você talvez não perdoou, não resolveu, não fez as pazes com aquilo, não reparou. Então, a gente precisa ter essa consciência, senão você vai continuar vivendo um círculo vicioso, onde você sente coisas, e muitas vezes quem sente ciúme não tem a ver somente com ciúme. Essa pessoa também é muito ansiosa, muito controladora, é uma pessoa que tem a tendência de ter dependência emocional, entre tantas outras coisas. Tá? Então a gente precisa ter esse papo bem sincero e transparente sobre ciúme. Inclusive eu falo muito isso para as minhas alunas nas aulas sobre dependência emocional e tratar as raízes do passado, que é na comunidade MR. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que é a comunidade no qual eu criei, e lá nós somos família, onde a gente lida com questões emocionais e de relacionamento que tem a ver com esse vídeo também, inclusive. Segundo ponto. Se você tem ciúme, se você lida com isso, muito provavelmente a tua identidade está frágil. O que isso significa? Significa que muito provavelmente você é uma pessoa insegura. Você não sabe quem você é. Você não sabe qual o teu propósito de vida. Você nem sabe sequer por que você está nesse relacionamento. Por que que as coisas estão da forma como estão no início, né? Eu até falei, olha, se você tá nesse relacionamento e você não pretende casar, o que que você tá fazendo aí? Você já deveria ter deixado a pessoa faz tempo, você não deveria nem estar em um relacionamento. Porque eu acredito que um namoro, ele só é namoro porque ele foi feito para acabar. Seja acabar em casamento, ou acabar porque acabou mesmo, porque não tinha propósito, porque vocês foram se conhecendo e perceberam que as coisas não funcionavam, não era isso que vocês queriam, enfim, namoro é pra isso. Então, a gente precisa compreender quem de fato nós somos. Se nós não sabermos quem nós somos, a identidade nossa vai estar tão fragilizada, a nossa autoimagem, a forma como a gente se vê, vai estar tão instável que se o outro faz ou deixa de agir, se torna um problema. Se o outro faz ou deixa de fazer, se torna um problema. Se ele está muito próximo, você fica, será que aprontou alguma coisa? Se ele se distancia, será que ele está com outra pessoa? Se ele, entende? Você começa a perceber o teu valor somente se o outro te dá atenção. Você começa a se tornar uma pessoa tão carente, tão, sabe, que gruda em você a ponto de ser sufocante. Sufocante, aquela pessoa que gruda em você, não seja essa pessoa. Então, quando nós temos uma identidade bastante firmada, sabendo quem nós somos em Deus, nós nos conhecemos e sabemos que nós somos, por exemplo, filha amada de um pai que nos ama, que nos fez de forma completa e nada pode mudar isso. Se o meu marido me trair hoje, eu continuo sendo filha amada de Deus. Se ele me deixar ou fizer qualquer coisa, azar vai ser dele com Deus. Essa deve ser a tua mentalidade, esse deve ser o teu pensamento. Só que quando a gente tem uma identidade frágil, a gente fica, ai, mas e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se? Consegue compreender? O tempo inteiro é e se. Por quê? Porque você não está seguro o suficiente de quem você é para saber o que você quer e o que você não quer da tua vida. Que se o outro errou com você, ele tem a aliança, antes de ter ela com você, tem com o próprio Deus.
E é isso que consiste, por exemplo, um casamento. É esse o objetivo, o alvo de um relacionamento que visa casamento. Senão a gente está brincando de casinha. Senão a gente está brincando de escolinha. Entende? E a gente precisa ter consciência disso. E o terceiro ponto, se você é uma pessoa ciumenta, você de fato tem uma relação que ainda não foi construída aliança com a pessoa que está do teu lado. Ou seja, a relação da pessoa que você tem do lado está corrompida. O que isso significa? Significa que, por algum motivo, a forma como a pessoa agiu com você, ou o passado que você sabe que a pessoa tem, ou então algo que aconteceu, seja na época do namoro, no início, não sei, alguma coisa do que aconteceu entre vocês dois, houve um rompimento ou pequenas quebras dessa aliança, aonde ela ficou completamente frágil, instável, e fez com que, então, a falta de conversar sobre isso, a falta de perdão, criasse um fosso, um vazio entre vocês, como se tivesse um muro. E aí o ciúme, ele vem sempre com aquele pensamento, aquela vozinha do tipo, porque quando a gente estava namorando aconteceu isso e aquilo, vai saber se ele não vai fazer de novo, né? E esse pensamento, ele é demoníaco, porque Deus é um Deus de perdão e de restauração. Se você passou situações assim com o teu marido, seja na época do namoro, e vocês nunca sentaram para de fato resolver aquilo, você precisa fazer isso para ontem. Minha amada, você não pode deixar espaço para o inimigo. Você não pode deixar espaço para que a tua mente fique criando e te sabotando de tal maneira. Você precisa cortar esse mal pela raiz. Se você quer construir um casamento de fato forte, um casamento sustentado pela palavra, se você quer construir uma família, você não pode se rebaixar a tal ponto de não perdoar coisas do passado e não entregar a Deus e não restaurar, procurar conversar com teu marido sobre essas questões. Ah, mas aconteceu há 10 anos, não importa, poderia ser há 50 anos. Se isso ainda está no teu coração, você está dando margem. Você precisa parar com isso agora mesmo. Então, minha amada, preste muita atenção nisso. O amor, ele pressupõe liberdade, como eu falei no início. Eu sei que a qualquer momento meu marido pode me deixar e pode ir embora. Por quê? Porque amar é se colocar em uma situação de fragilidade, é se colocar frágil. Isso é o amor. Se Deus nos amasse e ao mesmo tempo nos controlasse, todo mundo seria convertido. Mas por tanto nos amar, Ele nos dá a possibilidade de escolha e diz, olha, se você estiver comigo, você tem vida em abundância, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você decidir não estar comigo, tudo bem também. Mas logo, se eu sou a vida e você está distante de mim, você tem a morte. Deus nos ama tanto a ponto de nos dar a liberdade de escolha. Quem somos nós para tentar controlar o nosso marido, tentar controlar as pessoas à nossa volta? Você precisa refletir sobre isso. Esse assunto veio a partir de uma pergunta no Instagram. Inclusive, se você não me segue, é Sabrina Alves, com 2 Is, lá no Instagram. E me incomodou bastante e eu senti que eu deveria tratar esse assunto, trazer esse assunto aqui para você. Se você passa por essa situação, comenta aqui embaixo. Fala quais têm sido as tuas principais dificuldades. Você é a pessoa que sente ciúme, que precisa tratar a tua identidade, o teu passado, precisa resgatar, restaurar a aliança com o teu parceiro, ou ele tem sido uma pessoa bastante ciumenta? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer questão de ler o teu comentário e também te responder.
Um beijo no teu coração, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se tem algum assunto a mais que você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. De repente é o tema do próximo vídeo. Tchau!